O próximo vídeo é do canal Hoje no Mundo Militar. Trump não descarta uso da força militar para controlar a Groenlândia. Groenlândia fica difícil por falar global, né? Mas a gente fala, né? Groenlândia e o Canal do Panamá. Então vamos nessa. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as declarações do presidente eleito Donald Trump, que disse não descartar usar a força militar para controlar o Canal do Panamá e a Groenlândia, um território que pertence a um país membro da OTAN. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Membro da OTAN, né? Aí se um país membro da OTAN for atacado e entrar em guerra, todo bloco tem que defender, né? Isso. Como é que fica se um país da OTAN entrar em guerra com os Estados Unidos, que também é da Com OTAN? outro país da OTAN. Não previram isso no estatuto. Não previram isso. Por que agora, mano? Mas aí como é que faz? Como é que faz, né? É a lei do mais forte, né? Aí, meu irmão, Zé ganhou Zé ganhou pra cá. Vamos. Donald Trump declarou em uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago que tanto a Groenlândia quanto o Canal do Panamá são fundamentais para os interesses nacionais americanos. Ele descreveu a região ártica como crucial devido às mudanças climáticas e às novas rotas comerciais, enquanto criticou o controle panamenho sobre o canal, um ativo estratégico que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. As palavras de Trump trouxeram à tona debates sobre soberania, segurança nacional e o papel dos Estados Unidos como potência global. A Groenlândia é muito mais do que uma região distante, isolada e coberta de gelo. Com uma população de cerca de 57 mil habitantes, a sua relevância estratégica vem crescendo devido ao derretimento das calotas polares, que estão abrindo novas e importantes rotas de navegação entre a Europa e a Ásia através do Ártico. A presença da base militar americana da Força Espacial na cidade de Thule reforça a importância da ilha para operações de vigilância e defesa no Ártico. A Força Espacial, né? E quem comemorou demais isso aí? Elon Musk. Elon Musk, Space Force. Isso, a Groenlândia é muito rica em recursos minerais, como terras raras, fundamentais para a produção de eletrônicos e armamentos. Como a China controla grande parte das reservas e explorações de terras raras no mundo, Donald Trump encara a Groenlândia com ainda mais especial atenção. Desde 1946, quando os Estados Unidos tentaram comprá-la pela primeira vez, o interesse americano na ilha não diminuiu. As declarações de Trump reacenderam esse debate, mas foram recebidas com resistência pela Dinamarca e pelos líderes locais, que reafirmaram a soberania da ilha. O Canal do Panamá, concluído em 1914 pelos Estados Unidos, revolucionou o comércio global ao conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Sob controle americano por quase um século, foi devolvido ao Panamá em 1999, conforme os termos do Tratado Torrijos-Carter. No entanto, Trump considera essa devolução um erro, argumentando que comprometeu os interesses americanos e abriu espaço para uma suposta influência chinesa, uma alegação que especialistas desmentem. Apesar das críticas, o canal permanece uma infraestrutura crítica para o transporte e a segurança global, e qualquer tentativa de retomada americana, seja por pressão política, econômica ou até mesmo militar, seria vista como uma afronta à soberania panamenha e provocaria reações graves e profundas no cenário internacional. As propostas de Trump evocam memórias de um período expansionista na história americana, como a compra do Alasca em 1867 e as aquisições territoriais após a Guerra Hispano-Americana, quando os Estados Unidos adquiriram da Espanha o controle sobre amplos territórios no Caribe e no Pacífico.
No entanto, as condições geopolíticas atuais tornam tais movimentos muito mais complicados, dada a profunda interdependência econômica global e os tratados internacionais que regem soberanias nacionais. As reações globais às declarações de Trump foram imediatas. A Dinamarca, que é importante lembrar é um membro da OTAN, rejeitou categoricamente qualquer ideia de vender a Groenlândia, enquanto o governo panamenho classificou as declarações de Trump como um ataque à sua soberania. Além disso, potências como China e Rússia observam a situação com grande interesse, com a Rússia em particular vendo essas tensões como uma oportunidade de explorar divisões internas no Ocidente, especialmente considerando que a Dinamarca é, como eu disse, um membro da OTAN. Qualquer pressão americana poderia enfraquecer a coesão da aliança e beneficiar a narrativa russa de fragmentação do bloco ocidental. E aí? E agora? E agora? Então, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Fala pra mim. Agora os dois países da OTAN vão brigar, pô. E o Putin? O Putin vai rir. Para, estagiário. É. O primeiro passo, provavelmente, do Trump vai ser a Groenlândia, porque ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer. Mas assim, ele pode estar fazendo isso pensando em vou apontar para todos os lados para ganhar pelo menos um, né? E aí as pessoas vão ficar com aquela sensação de, pô, pelo menos foi só a Groenlândia, né? Mas assim, a resposta está no próprio vídeo, né, com relação aos recursos minerais. A China tem o domínio da maior parte dessas áreas com recursos tão ricos no planeta. E, né, o Trump é o cara que veio para ser inimigo da China, né? Então, ele já pensou no que ele precisa para isso. É tudo uma guerra contra a China, no fim das contas. Pois é, mas uma guerra anunciada, né? É, Anunciada antes de ser o presidente. Eh, a estratégia dele, né? Tu tá falando, né? Seguindo um passo. Só que é o seguinte, né? eh, o canal do Panamá, por exemplo, né? É importante, ele poderia bloquear, né? Navio chinês, né? Se fosse interessante, se for preciso. Só que a China também, né? Tem, tem um mapão lá na frente dela com as influências que tem. tem o outro Então, lado. O outro lado tem é um outro forte. lado, né? Não é só ele ter essa estratégia, né? Não, bloqueia aqui, bloqueia lá. Tá bom. Combinou com o chinês? O que que o chinês vai aprontar também? A gente tem um Xi Jinping que informou, esse vídeo tá até aqui no React, né? É, que nada vai impedir que ele de fato tome de volta Taiwan, né? Porque a China tá indo para um outro caminho. A China, né, quer pegar a base dos microcondutores, que é onde Taiwan tem esse domínio. É, a gente ainda não viu os exércitos da China, mas a gente já viu todas as coisas que eles têm de IA, de drone com inteligência artificial. Eles estão num outro caminho. E dificilmente, né, esse poder que o Trump está conseguindo no Ocidente, ele vai ter no Oriente. No Oriente você tem poucos espaços ali para trabalhar. Você vai ter uma Coreia do Sul, né? Vai ter um Japão. E ele provavelmente está apostando nisso, né? Vamos se cercar desse lado aqui e deixa a China crescer pro lado de lá. Agora, a China é um mistério, né, de para onde eles estão indo, porque cada um diz uma coisa. Nos relatórios que a Europa faz sobre a China, cada um acha uma coisa, porque, né, como também já ouvimos aqui, né, do também professor Vale, né, a China é o país que quando você acha que está desse tamanhozinho, que não está investindo em tecnologia, que não está investindo em exército, do nada você descobre que aquele, né, como foi o exemplo dado. Parecia que a China tinha 100, 200 bilhões de investimento em armamento militar, É 900. tinha 900, porque aqueles outros 700 que estavam faltando eram considerados investimento em tecnologia Isso. e não em área militar. Então, quer dizer, é, da China é difícil saber do que vem, né, e para onde vem. Então, aí ele vai e bloqueia o comércio, né? Ele bloqueia a navegação e a China mete outro vírus aí
O mundo todo, né? A China vai e coloca todo mundo dependente de produto chinês, de coisas que estão presas à indústria da China, né? Aí todo mundo precisa da matéria-prima, todo mundo precisa de tudo. E como é que não passa o navio chinês? Vai dividir o mundo, né? Um lado vai ser da dona China e Rússia, e do outro lado, dono. Sim, mas o vírus vai chegar lá do outro lado também, né? Então a indústria farmacêutica americana precisa da China. Um monte de coisa precisa da China. Aproveitando a questão do vírus, eu até coloquei, por isso você deve estar comentando, né? Eu até coloquei esses 2 vídeos na pauta, mas eu assim, né, acabei não colocando aqui para falar, porque o YouTube tá muito forte em cima disso e eu resolvi não falar desse novo vírus aí que provavelmente está chegando aí nessa mesma ideia, né? E não sei por que o vírus adora chegar nas vésperas do carnaval, né, cara? É, O vírus fica sambando lá, falando, ih, carnaval, tô chegando, né? Mas é isso, vamos lá, continuando o vídeo. Vladimir Putin vem utilizando divisões no Ocidente como uma ferramenta para consolidar a influência russa, com a instabilidade gerada por disputas envolvendo territórios da OTAN, como a Groenlândia, criando um cenário favorável para a Rússia, que busca expandir a sua presença no Ártico. Com o derretimento das calotas polares, novas rotas comerciais e recursos naturais estão se tornando acessíveis, tornando o Ártico um palco estratégico de disputa. Ao mesmo tempo, Putin pode usar a retórica de Trump como justificativa para reforçar as suas próprias ambições expansionistas, argumentando que as potências ocidentais também não respeitam tratados internacionais. Isso reforça a posição russa como um contrapeso à influência americana no mundo. A relação entre a Dinamarca e a Groenlândia é uma questão diretamente vinculada à OTAN, já que a Dinamarca é um membro ativo da aliança, e qualquer pressão americana sobre a soberania da Groenlândia poderia desencadear um debate interno na OTAN sobre os limites das ações dos seus membros. Em um momento em que Ô, estagiário, qual é a grande razão da OTAN existir? Bom, evitar que aconteça novamente o que aconteceu na Segunda Guerra, né? E todas as consequências da Guerra Fria, né? Então a ideia era que se evitasse isso. Aparentemente não está sendo tão bem sucedida assim. Então, aí se a OTAN rachar, se os Estados Unidos sair, tiver um racha na OTAN, como é que fica? Olha, eu acho que vai ser um pega pra capar, né? Porque você vai ter que achar o teu aliado. Sabe a dança das cadeiras? Você precisa sentar numa cadeira antes que a música acabe? Pô, eu vou ter que fechar uma parceria com um colega aqui. Só que se ele fechar com o outro, como é que fica, né? Mas, assim, eu não acho que as pessoas estejam pensando o tanto que eles de fato deveriam estar pensando sobre isso. Porque pode dar ruim, cara. Pode dar ruim. E aí? Quem... Não, a questão é A Europa Putin. acaba, né? Sem OTAN. Ué. Se a OTAN tá ali, né? E o grande inimigo é a Rússia, a OTAN fraca, a Rússia faz o que quer. Com a OTAN, a Rússia já fez o que quis, pô. Imagina sem a OTAN. Vamos. da aliança é crucial, especialmente diante da crescente agressividade de Putin no leste europeu. Tensões como essas aprofundarão divisões internas e aumentarão ainda mais os desafios coletivos de segurança. A postura americana pode ser interpretada como uma tentativa de enfraquecer a autoridade coletiva da aliança, criando brechas que, com toda certeza, serão muito exploradas pela Rússia. Isso seria especialmente preocupante em um momento em que a OTAN busca reforçar a sua presença nos estados bálticos e em outras áreas vulneráveis à influência russa. Se a tensão envolvendo a Groenlândia se intensificar e se Trump insistir na sua posição de não descartar usar a força militar contra um membro da aliança, poderá surgir uma crise diplomática que testará a coesão da aliança e a capacidade da OTAN de manter a sua unidade em face de desafios internos e externos.
As declarações de Donald Trump sobre a posse da Groenlândia e do Canal do Panamá lançam luz sobre a dinâmica do poder global em constante evolução. Embora apresentem uma visão nostálgica de um período de expansão territorial americana, elas também expõem fragilidades nas relações internacionais e abrem espaço para que adversários como a Rússia explorem divisões internas no Ocidente. O impacto dessas ideias sobre a unidade da OTAN e o equilíbrio de poder no Ártico será um tema a ser acompanhado com atenção nos próximos meses. Veja. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. É isso. O nome do canal é Hoje no Mundo Militar, né? Mas tem mais um pedacinho aqui que vai ser uma fala do Trump, né? Vamos voltar lá. To Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. Agora, se é um outro país, se é um país que não pode falar grosso, vai fazer um monte de compromisso, né? Então, assim, cara, o Brasil poderia falar dessa forma? Com certeza não, né? E temos problemas que, dadas as proporções, deveria ser falado da mesma forma que o Trump está falando, né? E o Brasil não fala. Venezuela, por exemplo, é um problema, né? Se a Venezuela decidir invadir a Guiana, o Brasil vai fazer o quê? O Brasil tinha que falar da mesma forma, de forma firme, né? Mas, não sei o quê. Por quê? Porque sabe que é fraco. Concorda? Eu concordo. É difícil estar nessa situação, né, de brasileiro vendo isso, né? Porque né, é o que a gente gostaria de ver, e na verdade seria muito mais legítimo até do que o que o Trump quer fazer, né? O Trump tá meio que dizendo: olha, eu vou pegar isso aí, vocês não podem fazer nada. Agora, seria legítimo defender, né? Principalmente a área ali de Esequibo e da Venezuela. Então, né, vamos ver. É isso. E amanhã tem hoje tem Venezuela, né, cara? E Dia aí, 10. cara? Dia 10 de janeiro. E aí, o que vai acontecer com o Maduro? Abriu notícia aqui e vi que, com aval de militares, Brasil vendeu spray de pimenta à Venezuela às vésperas da eleição contestada que deu vitória a Maduro. Então, assim, uma coincidência, né? Sei, né? Coincidência. Vou falar dessa forma. Coincidência? É. Coincidência, estagiário? Assim, eu acho que pode ter sido uma empresa que vendeu, né? Não sei se dá pra dizer que o Brasil vendeu. Eu não sei, tá? Não tenho informação. Eu tô confiando aqui no. Mas sempre é assim. Sempre é uma empresa, mas a gente fala, a Rússia vendeu fertilizante. Mas se é uma Foi a empresa Rússia. estatal, né? Ou uma empresa tipo a minha, assim, eu vou chegar lá e vou vender. Não. Né? Sempre é uma empresa de bandeira daquele país, né? Mas se for do governo, uma estatal, dá pra. É que eu acho que o comentário fez uma ilação, né? De um certo conluio, né? Sim. Foi vendido o quê, mano, Walter? Foram com aval de militares, né? A manchete é bem. Deixa bem explícito isso, né? As primeiras palavras. Com aval de militares, Brasil vendeu spray de pimenta à Venezuela às vésperas de eleição contestada de que deu a vitória a Maduro, né? Aí fala aqui que o Brasil exportou 20 mil frascos de spray de pimenta à Venezuela, de acordo com dados do governo federal. Produto normalmente é usado por forças de segurança para conter protestos. Então foi aí onde eu falei a coincidência, né? Lógico, o cara fala assim, meu irmão, eu vou meter a mão na eleição. Os idiotas e os meus escravos vão reclamar, eu vou tacar spray de pimenta. Alguém tem dúvida que o plano é esse? Agora, a empresa brasileira aí
Deve ter sido a... Falou o nome da empresa? Não consigo achar. Talvez tenha que Aqui dar uma no lida. Brasil é CBC, vende munição. A que vende esse produto aí, eu esqueci o nome. Esse foge do meu conhecimento. É, aí é igual em Bel. Bel é empresa, é Bélica brasileira. brasileira. Oi? É Condor que eu queria falar. Condor. Deve ter sido. E aí tem um monte de militar lá e tem participação do governo, né? Aí colocam essa manchete. Mas e aí, como é que faz? Tu vive disso, você produz isso e você vende isso. Aí o cara quer comprar 20 mil quanto? 20 mil frascos. Aí tu não vende porque Claro vai que ter uma vende. eleição. Não vende. Se fosse assim, não Ele teria vai comprar empresa de outro. de. Se não fosse assim, não teria empresa de armamento fornecendo arma para conflitos, guerras, todo esse tipo de coisa, né? E na verdade Aqui, é o ó. que mais tem, né? Pois Aqui, é. ó. O camarada confirmou aqui, ó. Jean Condor. É isso. E é de Brasil. É só 49% da empresa, não sei. 49% da empresa é brasileira, 51% é dos Emirados Árabes. Então, é isso. Então, tem participação do Brasil, né? Mas é de um outro grupo aqui. É, Informaram que é Edge Group. é. Não sei se tá. Então é isso aí, tá vendo?